Olá pessoal, eu sou o Luiz Souza, engenheiro de segurança do trabalho, administrador de empresas e especialista em trabalhar com a avaliação, análise e avaliação de riscos. Então, tratando do segundo módulo, como fazendo parte de um curso de causas e efeitos, né, o conhecido diagrama de Chicago. Tudo bem? Então, termos de risco. Por que nós vamos estar falando sobre isso? Riscos, numa linguagem bem simplificada, é a chance de um evento acontecer. Pode ser positivo ou pode ser negativo. E hoje, a análise de causas e efeitos, ela está dentro de uma norma voltada para riscos. Então a gente vai falar sobre termos em riscos. Os termos em risco, eles têm um objetivo, uma introdução, uma abrangência e definições. Só que isso está no conteúdo que o aluno tem acesso em todos os slides. Eu vou estar falando somente alguns tópicos para harmonizar o entendimento. Então nós já falamos primeiro do brainstorm, da necessidade de se fazer um brainstorm dependendo do tamanho do problema, das dimensões do problema, objetivo e processo, certo? Que envolve pessoas especializadas. Agora o termo risco, né? Como estamos vendo causas e efeitos, então é importante se ter um entendimento sobre risco. O risco ele é usado em qualquer situação. O risco ele é a chance do evento acontecer, a probabilidade. Ele pode ser tido como probabilidade para um determinado evento, para um determinado efeito. Enfim, é a chance de alguma coisa acontecer de maneira simplificada e resumida, né, popularmente falando. Então, o objetivo: aumentar a percepção e o entendimento quanto à elaboração de quaisquer metodologias de análise. Então, seria o que? Análise é levantar os dados, as informações, as medidas de controle. E a avaliação seria análise e avaliação, identificação de perigos, análise e avaliações. A avaliação é dar um peso, dar uma medida, certo? É nesse sentido, como já disse, metodologias de análise como essa, diagrama de Chicago, causas e efeitos, pode ser usada ela separadamente ou usá-la com outras metodologias para se ter um entendimento bem abrangente sobre aquilo que é relacionado ao risco como um todo, né? As chances de algo acontecer. Então, uma introdução. Este guia, por que eu chamo guia? Na verdade, não sou eu que chamo guia. Né? Guia 73, ele é a definição de uma norma da ABNT, né, que está na BNT, e é a nível mundial, de abrangência mundial, né, de consenso internacional, voltada para uma terminologia voltada para riscos. Então é importante entender isso. O guia é genérico e é compilado para abranger o campo geral da gestão de riscos. Os termos são organizados na seguinte ordem. Vamos ver lá. Termos relacionados ao risco, né, diversos termos. Termos relacionados à gestão de risco. Termos relativos, melhor dizendo, ao processo de gestão de riscos. A comunicação e a consulta, né, comunicar e fazer as consultas. O contexto, qual o contexto que se está? Em que contexto eu vou avaliar? Isso tudo é muito importante, porque se a gente faz uma análise fora de um contexto, pode dar um resultado completamente estranho, ou fora dos padrões que se buscou. Então é preciso também ter uma definição do contexto, igual agora. Estou falando isso agora, mas nós estamos citando um contexto internacional de uma pandemia. Então esse contexto teria que ser levado em conta numa análise dessa, né, de causa e efeitos. Então, termos relativos ao processo de avaliação de risco, avaliada a peso. Análise é levantar os dados e avaliação é dar o peso. E esse peso, muitas das vezes, vai retratar o quê? O nível de risco, se ele é aceitável ou não aceitável. Então, eu costumo dar uma orientação no seguinte: em termos de segurança e saúde, por exemplo, o resultado final da avaliação do risco tem que ser aceitável ou não. Mas se for fazer para uma empresa, para um negócio, aí eu tenho um concorrente, minha empresa é X, tem um concorrente lá fora, Z, que ele tem o mesmo tipo de conhecimento que a gente tem aqui, tecnologia, até aproximadamente o número de clientes. Então representa o quê? Um risco médio, né? Um risco médio que está parecido com você. Então é um risco médio.
processo de avaliação de risco, né? Como estamos dizendo, identificação dos riscos, a análise dos riscos, a avaliação dos riscos, tratamento dos riscos e monitoramento e mensuração, né? Mensurar, envolve avaliar também, que tem situações que tem que avaliar durante um período para você ter indicadores para comparar, para verificar, para analisar, para poder tomar decisões. Voltando aqui no identificação de riscos, em outras normas fala identificação de perigos, certo? Risco se há chance de um evento acontecer. A norma é essa, a BNT ISO Guia 73, Guia de Risco e Vocabulário. Então é uma norma muito importante e ela serve para dar a explicação dos termos. Nós já falamos dos termos e você que vai, como aluno, vai ter o acesso ao módulo 2, você vai ver tudo ali de maneira detalhada que se refere ao Guia 73, para te dar mais subsídio, para você ter uma percepção melhor das chances de algum evento acontecer e ter medidas de controle. Quer dizer, riscos a gente mexe, ou a gente aumenta ou a gente abaixa. Tem risco que é aceitável, tem risco que não é aceitável, tem risco tolerável, tem aquele risco que você pode assumi-lo, tem risco que não dá para assumir, porque se acontecer você perde o controle. Tem risco, se acontecer algum evento, tiver algum efeito, né, que está dentro da visão de causas e efeitos, tiver algum efeito, temos condição de contornar ou de controlar ou de reverter. Aí vai ter as análises para isso. Mas tem risco, chance de evento acontecer, que não se pode ter margem para acontecer. Então, tem que levá-lo a um risco mais baixo possível e aceitável, correto? Risco zero não se tem, né? A gente não levanta essa bandeira, que risco zero, para ser risco zero, não pode fazer nada. A abrangência. Então, esse guia, o Guia 73, é para pessoas envolvidas em gerenciar riscos. Então, causas e efeitos tem a ver com risco. Pessoas que estão envolvidas em atividades de ISO, de IEC, né, que é a norma internacional europeia. Desenvolvedores de normas. Claro, então, se a gente faz normas, a gente tem que ter esse guia que, na sua terminologia, nos ajuda. Procedimentos e código de prática relativos à gestão de risco nacional ou de setores específicos. Então, são informações importantes na questão ligada à análise de causas e efeitos. Tudo bem? Então, segundo módulo. Então, primeiro foi o módulo de brainstorm, né? Você pode usá-lo ou não, se for, dependendo do tamanho do problema, ou do processo, ou do objetivo. Aqui já é uma terminologia, o guia de terminologia, para te dar uma visão ampla do negócio, entendendo primariamente que isso é a chance, em termos bem populares, de algum evento acontecer, seja ele positivo ou negativo. Então tem relação com a causas e efeitos. Tudo bem? Até o próximo.